graça e paz. Seja abençoado você e sua família. Trago a todos aqui uma mensagem de Deus, da sua palavra. O texto sagrado de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 8 ao 11, está escrito assim a palavra do Senhor. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu não sei como é que está a sua vida neste momento, as lutas que você tem enfrentado, mas você tem que entender que em cada luta, cada desafio, você deve ter coragem. Existe uma guerra, um confronto. De um lado está um grande inimigo do povo de Israel. Está um grande inimigo que está te afrontando. Do outro lado está o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Deste lado está você. E qual é a sua atitude diante das guerras? Qual é o seu posicionamento diante do inimigo que tem te afrontado, que tem te chamado para a luta? O inimigo de Israel decidiu que apenas um homem dele poderia derrotar o exército todo o Israel. O inimigo está levando um representante dele para te destruir, para te enfraquecer, para afrontar você o tempo todo. A nação dos filisteus, o rei dos filisteus, decidiu que apenas um homem dele iria vencer a guerra para eles. E este homem, chamado Golias, era o representante dos filisteus. O inimigo tem colocado um representante dele para estar perturbando a sua vida e tudo que te pertence. Qual é a sua atitude? O que você tem feito para resolver essa situação de uma vez por todas na sua vida? Cadê o representante do povo de Israel?
a palavra vai dizer que um homem desceu do campo dos filisteus e durante 40 dias afrontou um exército inteiro de homens que demonstravam valentia, que era do exército de Israel. Mas que naquele momento e durante os 40 dias temeram, demonstraram medo, e a coragem que lhes faltaram nesta guerra, nesta peleja, não foi colocada diante desta afronta. Israel não tinha um representante. Ninguém ousou enfrentar um homem de mais de 3 côvados de altura, ou seja, de mais de 3 metros de altura. Um homem alto, forte, bem preparado, guerreiro, experiente de guerra, que estava com escudo, com lança, com uma couraça para se proteger, um capacete, ou seja, bem preparado para a batalha. Mas cadê aquele que iria enfrentá-lo? E ele chamou para a luta. Ele chamou de forma afrontosa a todo o exército de Israel. Nem até mesmo o rei de Israel ousou enfrentá-lo. A palavra de Deus diz que todos temeram, desde o rei Saul, que era o rei de Israel, a todos os seus homens que faziam parte do seu exército. Essa tem sido a sua posição diante dos desafios, diante das afrontas. Filisteu, o rei filisteu, enviou apenas um homem. A sua estratégia agora para derrotar Israel era que apenas um gigante era possível vencer todo Israel, ridicularizar todo um povo, toda uma nação eleita por Deus, como uma nação santa. E sequer nenhum ousou ter coragem para enfrentar Golias, que era apenas um homem. O que os teus olhos estão vendo neste momento? A fé, ela nos impulsiona a crer. E a coragem é que vai determinar a sua vitória. É o seu posicionamento diante das situações. É suas atitudes, a sua decisão de tomar a frente da batalha, de ir para a luta, de enfrentar o adversário ou simplesmente recuar, se esconder, ter medo e se acovardar, fugindo do confronto. Porque era isso que o exército de Israel estava apresentando para aquele que estava afrontando.
E quem seria o representante de Israel? Quantos mais dias seria possível para Golias afrontar ainda mais o povo de Deus, o escolhido de Deus? Você que é escolhido, você que tem um chamado de Deus, você que tem uma missão importante dada por Deus na sua vida. Até quando você vai negligenciar isso na sua vida? Até quando você vai fingir que nada está acontecendo na sua vida de ruim? Até quando você vai se esquivar dos problemas? Até quando você vai deixar o inimigo, o gigante, te afrontar o tempo todo? Aonde está a tua coragem agora? Aonde está a tua força? Cadê as tuas armas de guerra? É necessário refletir sobre esta palavra e o que ela está te dizendo neste momento. Há uma guerra. Há uma guerra que está prestes a acontecer. Mas é necessário lutar nessa guerra. Fugir não vai resolver os seus problemas. O povo de Israel, o exército de Israel, desistindo daquela batalha, não iria resolver o problema de Israel, porque os filisteus estavam decididos em invadir todo Israel, todo o território de Israel, tomar conta, matar a todos, fazer deles servos, ou seja, escravizá-los. Porque é isso que o inimigo, o gigante da sua vida, quer fazer com você. Esse foi o posicionamento, as palavras de Golias para o exército de Israel. Se tiver alguém aí entre vocês que pode lutar contra mim e me ferir, então o meu povo, que era o povo dos filisteus, iriam ser servos de Israel. Mas se ele vencesse a luta, então todo Israel se tornariam servos dos filisteus. Seriam escravos. Aleluia. Mas a maior vergonha, não é quando nós nos entregamos, quando nós desistimos, não é. É quando nós não apresentamos coragem nenhuma para enfrentar os nossos inimigos. Coragem, o exército de Israel tinha, todos os homens tinham. Existiam homens valentes ali, preparados. Mas existem certos momentos da nossa vida que a valentia não será suficiente. Porque se colocarmos a nossa visão natural em cada situação, iremos perder a guerra.
Você irá perder a guerra e se tornará escravo daquele que te venceu. Coragem o povo tinha de Israel. Você tem coragem. Aonde está a tua coragem nesse exato momento? Você está empurrando seus problemas para outras pessoas, para que resolvam por ti? Cadê a tua coragem, irmão? Cadê a tua coragem, irmã, que Deus te deu? Cadê a tua fé? A tua fé de vencer, de ter a certeza que Deus vai te dar a vitória. O Senhor percebeu que nenhum daqueles homens que estavam no campo de batalha de Israel tiveram ousadia, coragem, fé, determinação. E nenhum deles, ouvindo a afronta de apenas um homem, não defenderam o nome do Senhor. Não defenderam o seu próprio Deus. Porque aquele gigante estava afrontando ao Senhor. Estava afrontando a Deus. Porque se você serve a Deus, toda a afronta que vem contra você, a afronta está sendo direcionada para o Senhor. Porque aquele inimigo gigante Golias tinha certeza que o Deus de Israel não ia livrar aquele que tivesse coragem de enfrentá-lo. Que nem o Deus de Israel iria dar livramento diante daquele que iria para a peleja contra ele. Se você é filho e filha de Deus, se você crê no Senhor, em Jesus, defenda o nome do Senhor. Deus defende o seu nome, porque Deus é santo. Deus escolhe os seus filhos, não para ser covardes, mas para ser valentes aqui na terra, para ser determinados e corajosos diante das provações, das tribulações, das lutas que enfrenta. Você tem que ser corajoso. Então Deus usa um menino, um jovem chamado Davi, que foi para aquele campo de batalha com a ordem do seu pai, para levar alimento para os seus irmãos. Davi não tinha nada a ver com aquela guerra. Davi apacentava as ovelhas de seu pai, cuidava das ovelhas de sua família. Esse era o trabalho de Davi. Mas enquanto o exército de Israel estava ali, recuado diante de uma batalha, no campo de guerra aonde foi determinado, Davi estava enfrentando os seus adversários, sem nenhum homem, nenhuma pessoa ver o que ele estava fazendo. Mas apenas um estava contemplando tudo na história de Davi. E quem contemplava era o Senhor, Deus. Davi estava defendendo as ovelhas de seu pai, as ovelhas que ele cuidava com todo o carinho.
E essas guerras que ele enfrentou lá para defender essas ovelhas, foi enfrentando um urso e um leão. Onde um homem, no nosso entendimento, não tem força suficiente contra uma besta fera do campo que ele enfrentou. Uma não, duas bestas feras. Existia uma besta fera afrontando o exército de Israel lá no campo de batalha. Mas Davi estava enfrentando duas bestas feras para defender as ovelhas de seu pai. Você consegue imaginar o que Deus está te falando neste momento? O que Deus está te dizendo? Davi feriu o urso, venceu o urso. Davi venceu também o leão. E ele conta, depois lá, diante do rei Saul, que ele segurou nas barbas do leão, com toda a força que ele tinha, mas com coragem. E feriu o leão. Ele enfrentou essas bestas feras. Mesmo que ele viesse a morrer, mas ele foi para defender as ovelhas do seu pai. E lá no outro campo de batalha, quem estava defendendo as ovelhas de Deus? Quem era o corajoso que iria enfrentar Golias? Davi falou para Saul que matou um leão e um urso, e menosprezaram isso. Menosprezaram esta vitória de Davi. Demonstraram desconfiança a ele quando ele disse, quando ele chegou lá no campo de batalha, que ele viu aquela afronta, ouviu a afronta daquele homem, daquele filisteu, daquele gigante, afrontando o exército do Deus vivo. Davi disse: quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Ele se referiu no plural, os exércitos de Deus. Ele estava se referindo ali àquele povo covarde, se escondendo do gigante, com medo de enfrentar apenas um homem. Ele ouviu a afronta, como ele também viu a afronta do urso do leão contra as ovelhas que ele estava cuidando. E ele enfrentou as bestas feras lá para defender as ovelhas. E agora ele vai defender o seu povo, na qual ele representava. Vai representar o seu Deus, que ungiu ele como rei. E vai dizer, no meio do exército de Israel, que ele iria enfrentar o gigante Golias. Imediatamente avisaram o rei Saul, levaram ele para o rei Saul. Saul disse a Davi que ele não poderia pelejar contra Golias, porque ele era um guerreiro valente, experiente, e ele era apenas um jovem. Não tinha experiência de guerra ali, física. Não tinha experiência para defender o seu povo. Mas aí, que essas vozes contrárias o que não sabe que você carrega ali é uma força que vem
de Deus, é uma força sobrenatural. O que Davi carregava dentro de si era uma força de Deus e uma coragem que não conseguimos mensurar. Porque é essa coragem que você tem que ter para enfrentar os seus problemas. Saul quis colocar suas armaduras para Davi vestir e ir enfrentar Golias. Mas você não precisa das armas de ninguém, das armaduras daqueles que desconfiam de você, que não crê em você, que não crê na sua vitória. E que sabe que você vai ser destruído, vai morrer diante desses confrontos. Porque foi exatamente isso que o rei pensava, e todos os outros homens do exército de Israel. Quando viram Davi descendo com um cajado na mão, e viram a arma que ele ia usar, uma funda e algumas pedras, sentiram-se envergonhados. Porque é assim, vão te menosprezar, mas nenhum teve coragem de ir lá enfrentar. Eu quero te dizer aqui, meu querido e minha querida irmã e irmão, você que me ouve nesta mensagem do Senhor, que não é a funda, não é a pedra, não é lança nem espada, não é sua força física que você vencerá as suas guerras, as suas batalhas. Quem deu vitória a Davi foi o Senhor, foi Deus, pela coragem e ousadia de defender o seu povo, de defender o seu Deus, para colocar toda a afronta contra o povo de Deus no chão, porque foi assim que aconteceu com Golias. Davi estava frente a frente com Golias, e Golias, vendo ele um menino, um jovem, franzino, fraco, com um cajado, com pedras na mão, debochou de Davi, menosprezou Davi. E ali começou o combate. Golias lançou a sua lança. E Davi se esquivou. Davi lançou a sua pedra e acertou na testa do gigante. Davi disse a Golias, quando este gigante estava ali ridicularizando a Davi, Davi disse para ele o seguinte: você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou com o Senhor dos Exércitos. Com o Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E eu vou cortar a tua cabeça e levarei como prêmio da minha vitória. Aleluia. Para que todos vejam, para que todos saibam que há Deus em Israel, que há um Deus com você, meu filho. Há um Deus poderoso. Não foi as pedras que Davi lançou na testa de Golias que deu a vitória a ele, mas sim a palavra declarada por sua boca,
a palavra que ele declarou de vitória, de certeza da vitória, da palavra que ele declarou diante do Deus que ele serve. Ele mostrou para Golias que ele não estava só, que o Deus vivo não é um Deus fraco, é um Deus todo-poderoso. E este Deus poderoso deu a vitória a Davi, um jovem que foi para o confronto. E antes de enfrentar Golias, enfrentou outros obstáculos, dúvidas. Enfrentou duas bestas feras lá no campo, defendendo as ovelhas do pai. E agora ele foi para aquele campo de guerra, onde tinha um lado os filisteus e o outro lado Israel. E agora ele foi defender o seu povo e o seu Deus contra uma besta fera chamada Golias, apenas um homem da nação da Filístia, era um filisteu. A pedra de Davi foi lançada na testa de Golias. E Golias, com a pancada da pedra, a palavra vai dizer que ele caiu com o rosto em terra. E Davi prontamente pegou a espada de Golias e cortou a sua cabeça e ergueu como troféu da vitória. Tome posse da sua vitória. Tome posse. Porque hoje Deus te diz que a vitória é certa na sua vida. Se você tiver coragem, determinação para enfrentar. Se você tiver ousadia para ir para o campo de batalha e enfrentar seja o que for na sua vida. A pedra foi atirada na testa, na cabeça de Golias. Sabe por quê, meu querido? Porque Davi acertou justamente a cabeça de Golias para desequilibrar, como aconteceu. Golias só podia afrontar Israel enquanto estava ali. Estava ali todo inteiro. Com toda a sua força para afrontar Israel. Mas quando a sua cabeça foi atingida, ele não tinha como pensar, raciocinar, se equilibrar para ir continuar enfrentando Davi. Davi se esquivou da lança que ele jogou contra Davi. Mas da pedra que Davi lançou, ele não se esquivou e acertou em cheio. E assim você tem que fazer, como Davi fez. É cortar pela cabeça, é cortar pela raiz esse seu problema. Esse adversário que não te deixa em paz. Este gigante, este inimigo que vem para te afrontar. Que coloca novas estratégias para tentar te destruir. Ali não existia só o Golias como gigante. Existia outros gigantes filisteus. Davi estava preparado com outras pedras. E a palavra, ela diz
Na história, nessa história diz que quando os filisteus viram Golias derrotado por Davi, fugiram. E até os outros gigantes que estavam ali fugiram. Na história de Davi vai dizer que Davi enfrentou outros gigantes, outros irmãos de Golias, que eram gigantes. Mas Davi venceu o gigante que era necessário vencer ali, naquela hora. Por mais de 40 dias afrontando. Davi não tinha nada a ver com aquela guerra. Davi foi apenas levar alimento para os seus irmãos. E até os seus irmãos não gostaram da presença dele lá no campo de batalha. E nem quando Davi se ofereceu para enfrentar Golias. É porque não querem a tua vitória. É porque não desejam que o Senhor te tire do anonimato. Mas pela tua coragem, como a coragem de Davi, o Senhor vai te dar vitória. Golias caiu desequilibrado, sem como pensar para continuar enfrentando Davi. É como Jesus diz no seu Evangelho. O que contamina o homem é que sai do seu coração, que sai do coração para fora. Que os discípulos do Senhor não entenderam também o que ele quis dizer para os escribas, para os fariseus ali que perseguiam Jesus. Que estavam ali dizendo: os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, que era uma tradição dos anciãos. Querendo ali um motivo para prejudicar Jesus. E Jesus disse que o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração e sai pela boca. Sabe o que significa o que Jesus está dizendo? O que contamina o homem é a maldade que está no seu coração. É a sua malícia. É a inveja. É a afronta, como de Golias, que afrontou 40 dias o exército de Israel. O que contamina o homem é a sua perversidade, de derramar sangue, tirar a vida de pessoa, de furtar, de roubar. É isso que contamina o homem. E o que estava contaminando, saindo do coração de Golias, foi anulado. Foi anulado. E o Senhor deu vitória ao povo de Israel. Deu vitória a Davi, que foi o representante de Israel. Então, meu querido e minha querida, tire toda essa afronta da sua vida e vença isso de uma vez por todas. Deus é contigo, é com a tua família. Deus contempla o que você faz, como contemplava Davi lá cuidando das ovelhas. Ninguém acredita no que você já venceu na sua vida, mas o que importa é o que o Senhor tem te justificado e testificado de você. Golias era apenas um nome. Eu não sei qual é o seu problema, o seu gigante, o seu adversário.
se são pessoas, se são circunstâncias, se há algum impedimento na sua vida, nas áreas da sua vida, eu não sei. Mas saiba que quando você declara a Deus que você vai enfrentar os seus inimigos, em nome de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, então Ele vai para a peleja com você e te dá a vitória, como Ele deu a Davi. Curte este vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe para 2 pessoas e tenha certeza que quando você coloca a sua fé em prática, quando você determina algo que você vai vencer, algum obstáculo, algum desafio, e apresenta esta causa ao Senhor, Deus te dá a vitória, como deu a Davi. E assim Ele fará na sua vida. Tome posse desta palavra. E não se esqueça de inscrever-se nesse canal, no canal Varão Adorador. Que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, te abençoe e te livre de todo o mal, de todos os gigantes, e te dê vitória, para que você possa avançar rumo às suas promessas, para que você conquiste as suas promessas diante do Senhor, para a honra e glória somente dele, somente do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por todos estarem aqui, ouvindo essa mensagem. Tenha coragem, tenha ânimo, coloque a sua fé em prática e tenha certeza que você não está sozinho na batalha. O Senhor é contigo. Amém.